Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração neste dia maravilhoso chamado hoje. Um sábado, uma manhã gloriosa que nós temos, mais um dia que nós temos. Hoje, quando eu acordei, eu abri o olho assim, meu celular estava despertando cedo, mas eu já escutava os passarinhos e eu só conseguia pensar, as aves do céu já estão adorando o Criador. Então deixa eu levantar porque é o meu dia também, mais um dia para adorar ao meu Criador, amém? Gente, nós temos muita coisa, esse livro de 1 Samuel, gente, essa Bíblia, ela é incrível, incrível. Ai, Senhor, eu sempre falo muito dela, mas hoje deixa eu adiantar aqui, vamos falar sobre ela. Primeiro eu queria lembrar algumas coisas, porque ontem eu não falei muito sobre Samuel, no capítulo 3, para poder dar tempo da gente ouvir aquele testemunho maravilhoso, né? Que a nossa pastora Regiane compartilhou conosco. Então hoje eu queria me lembrar aqui com vocês um pouquinho do contexto onde nós estamos. Algumas coisas que eu não falei, eu quero refrisar pra gente poder... Por que é importante a gente saber sobre isso? Pra gente temer a Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras para que nós venhamos conhecer o nosso Deus e para que haja em nós temor. Nós precisamos amar a Deus, gente, todo o nosso coração, mas também precisamos temer a Deus. Deus não é um Deus que brinca. Quando Ele fala, Ele cumpre. Coisas boas? Sim, mas aquilo que Ele determina também de juízo, Ele também cumpre. Então essa ideia de que não existe inferno, pode fazer tudo que você quiser fazer, que não dá nada não, Deus é amor, não é bem assim. Nós vamos ver isso com a vida de Eli. Olha só, ele viu que os filhos dele estavam ali em promiscuidade, desrespeitando as ofertas do Senhor. Ele chega a falar, mas ele não toma uma medida, uma disciplina real não é tomada ali. Então o que acontece? Deus vai falar com ele, olha, você honra mais seus filhos do que a mim, porque você não os repreendeu, você não os disciplinou quando era necessário, você está engordando junto com eles, com a parte das ofertas que não lhes cabe. E aí Deus vai profetizar algo, Deus vai usar um homem, né, que vai profetizar algo pela vida de Eli. No capítulo 2 nós vamos ver o seguinte: Deus usa um homem, né, de Deus para dar essa mensagem para ele. E ele vai falar algumas coisas assim, eu sublinhei aqui para poder destacar os pontos chaves. Primeiro, Deus falou assim, ó, eu vou acabar com a força da sua família e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você vai ver você verá a aflição de minha casa, ou seja, né, do tabernáculo. E quando eu trouxer o bem, todo o bem sobre Israel, ninguém na sua família vai chegar à velhice para testemunhar. Ou seja, você vai passar por um tempo onde você vai ver que o meu santuário vai ser corrompido ali, vai passar por um momento de destruição, mas quando eu refizer, quando eu tornar novas todas as coisas, Israel for levado ali a um lugar maravilhoso de glória diante de todas as nações que veio, né, começando ali de Saul e através da vida de Davi, principalmente em Salomão, ele falou, sua família não vai participar disso, vocês não vão participar disso. Seus filhos, nem sua descendência nem vai chegar à velhice para testemunhar. Os poucos que sobreviverem, que eu não eliminar, sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas os seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá, e os seus filhos morrerão por espada. E aí, para provar que era Deus mesmo que tinha feito, que não era por acaso, ele falou, o sinal vai ser esse, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Então o que Deus falou para Eli? A sua descendência, por causa da maneira hostil e pelo desprezo pelo Senhor, pelas coisas sagradas, pela oferta sagrada de Yahvé, o desprezo da sua casa pela minha vai resultar em uma descendência arruinada. Gente, vocês entendem o tanto que é sério? Um povo, um sacerdote que se corrompe, ele não afeta só a si mesmo. Ele afeta toda uma descendência. E aí Deus fala, os seus descendentes não vão chegar à velhice, vão morrer todos. Você vai ficar cego e o seu coração se partirá. Nós vamos ver que isso vai acontecer. Inclusive, no início do capítulo 3, a gente vai ver que Eli já estava quase cego e tinha ido se deitar. E uma coisa, gente, que é muito forte e necessário de se ressaltar. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1, que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras, né? Algumas versões vão falar que as visões não eram frequentes.
As visões não eram comuns. Gente, isso é tão sério. Por quê? Porque num lugar onde o sacerdócio é corrompido, a voz de Deus se cala. Oi, Cíntia, bom dia, minha querida. Deus te abençoa. Deus abençoe seu final de semana, que seja cheio da presença dele, em nome de Jesus. Gente, se existe um lugar onde o sacerdócio está corrompido, a palavra de Deus, ela cessa. Olha que triste, a Bíblia diz que as visões, as mensagens do Senhor eram raras. Que triste, um lugar onde Deus tem coisas para revelar, Deus tem coisa para falar, mas isso não acontece porque o sacerdócio está corrompido. E quem são os sacerdotes hoje na nova aliança? Somos eu e você. Deus só vai falar conosco, Deus só vai falar através de nós, quando nós ajustarmos a nossa vida diante dele, quando nós nos arrependermos da nossa corrupção, quando nós nos voltarmos para Jesus, clamarmos pelo sangue dele em arrependimento, em fé, e aí sim nós podemos de fato voltar com a palavra do Senhor, primeiro para nós e depois através de nós, porque naquele tempo o sacerdócio estava corrompido, então Deus parou de falar. Meu Deus, que nós nunca deixemos de ouvir a palavra do Senhor. Eli estava tão distante de Deus, ele não conseguia mais ouvir Deus, mas aí nós temos um contraste, que tinha um menino, e Deus usava aquele menino. Deus começou a falar com um menino. Gente, Deus não tem estereótipos. Deus não fala com aqueles que a gente pensa, com ele Deus deve falar, aquele é um grande homem de Deus, aquela é uma grande mulher de Deus. Cuidado com os estereótipos. Porque Deus muitas das vezes nos surpreende. Deus nos surpreende porque às vezes, gente, quando a gente vai ver, Deus está usando crianças para falar conosco. Abra o seu coração, eu vou te falar uma coisa. Deus já usou muito a minha filha e meu filho para falar comigo. Esses dias mesmo, estou me lembrando aqui. O Chromecast, que é um aparelhozinho que a gente tem, que a nossa televisão não é smart. Aí a gente tem um aparelhozinho chamado Chromecast, que a gente envia as coisas do celular para a televisão, que a gente não tem antena, não tem TV aberta, TV a cabo, nada disso. Então a gente envia do streaming para a televisão. E o Chromecast deu um bug lá geral e todo mundo ficou sem televisão. E aí eu falei com o Edmundo assim, Cecília perto, falei assim, nossa, será que não é oportunidade pra gente comprar uma televisão melhor? Porque a nossa televisão, que era melhor quando a gente comprou, quando a gente casou, a gente comprou uma televisão, ela foi roubada numa época que a gente passou por um roubo na nossa casa. E aí a gente foi abençoado com uma televisão menorzinha, mas que super nos atende, gente. Deus começa a mudar na nossa vida também a nossa perspectiva daquilo que verdadeiramente tem valor na nossa casa. Se a gente tem várias televisões e ótimas televisões, então quer dizer que também a gente dá um valor maior para aquilo, acaba passando mais tempo com aquilo, e eu não tô falando que nada disso é errado, mas Deus permitiu que a nossa televisão fosse roubada e nos deu uma pequenininha nos abençoou com essa pequenininha. Eu louvo a Deus porque minha sogra me abençoou com essa pequenininha, tá aqui até hoje. Mas a gente ficou só com ela, e eu falei com o Edmundo, será que essa não é a hora de a gente comprar uma televisão maior, uma Smart? E a minha filha, gente, não era ela na hora, eu tenho certeza, ela falou assim, será que não é uma oportunidade de Deus da gente ficar sem televisão? Eu falei, você tá falando isso? Você que adora ver televisão, ver seus desenhos, seus youtubers. Mas eu senti que Deus estava usando ela naquela hora. Não era uma oportunidade, uma janela para eu comprar uma televisão nova. Era uma oportunidade para eu me consagrar e tirar um pouquinho a televisão da nossa casa. Nós ficamos pouco mais de uma semana sem televisão por causa desse erro do Chromecast. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Deus usa as crianças. Deus usa os de coração puro. Mesmo aqueles que não têm todo o conhecimento que nós temos, que não têm todos os títulos que nós temos, que não passaram tantas horas orando como nós oramos, que não fizeram tantos jejuns como nós fizemos. Deus escolhe, gente, os de coração puro. Eu me lembro do salmista falando, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Samuel, a Bíblia diz, e olha que lindo, a Bíblia diz que o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Sabe, Ana podia ter falado assim, eu vou tirar o meu filho daqui que eu prometi que eu ia dar pro Senhor Jesus, pro Senhor, né, pra Yahvé, mas você está corrompido, Eli, então eu vou tirar meu filho daqui. Não, ele continuou servindo ao Senhor enquanto ajudava Eli. A gente não despreza as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. A Bíblia diz que toda autoridade constituída foi constituída por Deus e merece o nosso respeito e honra. Não quer dizer que nós vamos fazer o que elas mandam, né?
Se o Lula falasse, todo mundo tem que ir pro carnaval e tem que beber cerveja e comer picanha. Obviamente que eu não vou fazer o que ele manda, mas eu devo honrá-lo como uma autoridade que Deus colocou. Deus permitiu. Gente, Deus permitiu. Porque Deus permite todas as coisas. Se é a vontade dele, acredito que não. Mas Deus permitiu. Tenho 3 televisões, não uso nenhuma, não edifica em nada. Amém, Ivonete. A gente precisa realmente rever, gente. Porque tá difícil escolher filmes bons, tá difícil escolher séries boas. Tá realmente assim, hoje em dia a pegada tá muito séria. O diabo quer discipular nossos filhos a todo custo, quer nos discipular, né? A gente começa a ver um filme e logo já tem relacionamentos homoafetivos, e já tem traição, e já tem adultério, e já tem roubo, e a gente começa a torcer pros ladrões. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste, porque ministra ao nosso coração. Eu tava assistindo A Casa de Davi, do Prime Video, e eu comecei a gostar bem. Se bem que ontem eles começaram a falar uma coisa que teologicamente a gente não concorda, que os gigantes eram filhos dos anjos caídos, mas enfim, não vamos entrar nisso aí não. Então a Bíblia diz que assim, retém o que é bom, mas tem coisa que não dá pra reter nada que é bom, então vamos gastar nosso tempo com o que presta, né? Irmão Elcio Júnior, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Gente, então, não deixemos de servir aos nossos líderes, independente se a gente acha que eles são tão bons quanto a gente gostaria que fossem ou não. Samuel servia a Deus enquanto ajudava Eli, mesmo Eli fazendo tudo errado. E aí, gente, embora Eli, um grande profeta, um grande sacerdote, vestindo o éfode, vestindo a estola sacerdotal com todas as pedras preciosas representando cada tribo, tendo ali o Urim e Purim, como é que é, amor? Urim e Purim? Urim e Purim para ouvir a Deus. Deus não falava com ele. Urim e Tumim. Isso? Pai, Senhor Jesus, irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe seu final de semana, viu? Irmão Elcio Júnior, grande missionário também. Deus abençoe seu trabalho, seu projeto lindo com as fazendinhas. Ivonete também, uma grande missionária, está aqui, né? Dois servos de Deus que trabalham nessa função de levar a palavra para os improváveis. Deus fala com os improváveis, gente. Deus usa improváveis. O Juninho mesmo é um grande improvável, tem um testemunho lindo. Inclusive, irmão, um dia que você estiver disponível, a gente fazer uma live aqui para você compartilhar de tudo que Deus fala também no seu coração, viu? Deus vai preparar esse dia, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Gente, então, Deus começou a falar com um menino. E a Bíblia diz que, como Samuel não conhecia a voz de Deus, e aí quando ele ouviu a primeira vez, ele não soube discernir. E aí que a gente começa a entender, gente, muitas pessoas falam, como é que você sabe que foi Deus que falou? Conforme você ouve e obedece, a palavra, a voz de Deus começa a se tornar cada vez mais compreensiva. Eu sei que foi Deus que falou, porque eu sei que é Deus que falou. Sabe, você já sentiu assim? Eu ouvi a voz de Deus. Aí as pessoas falam, como é que você sabe que é Deus, que não é sua mente, que não é o diabo, que não é o mundo, que não é sua carne? Pelas minhas experiências. Eu sei que foi Deus que falou. Então nós precisamos, eu gosto muito do Luciano Subirá quando ele fala assim, olha, se nós formos fiel no pouco, Deus também nos colocará sobre o muito. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, por mais que seja uma coisa pequena e obedece, Deus também começa a nos entregar coisas maiores e experiências maiores. Mas nós precisamos ser fiel nas experiências menores primeiro. Samuel não conhecia a voz de Deus. Então, quando Deus chamou ele pela primeira vez, Samuel, ele não sabia que era Deus, ele correu para Eli. E Eli falou, não, volta a dormir que não fui eu. E pela terceira vez que Eli vai cair a ficha, opa, é Deus que está te falando. Então ele vai e fala com ele, Samuel, quando você voltar agora, você vai falar, eis-me aqui, Yahvé. Ele falou, fala Senhor, pois eu sou teu servo, pois o teu servo está ouvindo. Esse Senhor com todas as letras maiúsculas se refere ao nome de Deus, né, que eu gosto de falar Yahvé. Tem pessoas que vão falar de Jeová, tem pessoas que vão falar de outra maneira, Yehoa, enfim. Mas é um nome de Deus que nós não sabemos como pronunciar, mas que é importante nós entendermos que existe uma identidade. Quando a gente fala Senhor, a gente pode estar se referindo a títulos. Mas toda vez que a Bíblia coloca Senhor com todas as letras maiúsculas, não é o título Senhor, que pode ser a tradução de Adonai, né? É o próprio nome de Deus. Isso é importante para que nós tenhamos uma identidade. Existem vários deuses. E tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Né? A religião é diferente, mas o Deus é o mesmo. Será, gente? Eu sirvo a Yahvé.
E para servir a Yahvé, que eu creio que é o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, eu preciso obedecê-lo. E nem todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos são criaturas. Para ser filho, tem que reconhecer Jesus de todo o coração, né? A todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele fala, quando Deus o chama, ele fala, fala Yahvé, pois o teu servo está ouvindo. Gente, Deus quer falar conosco o tempo todo, mas precisa de um posicionamento. Quando Deus está falando, quando você reconhece que é Ele que está falando. Você se reconhece como servo, você fala Yahvé, pois eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu estou te ouvindo. E ouvir não é só ouvir e escutar, ouvir é obedecer. Eu estou escutando, eu estou atento. Quando Deus estiver falando com você, pare e fala, eu estou escutando. O Senhor pode falar, estou atento à tua voz e eu quero te obedecer. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. E aí quando Samuel de fato se posiciona e responde ao chamado de Deus, Deus então lhe entrega, começa a entregar profecias para ele. Ó, tudo que eu falei com Eli e com a família dele, eu vou cumprir cada ameaça. Gente, a Bíblia diz que lá na frente, lembra quando Saul, quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe, que quando Saul tá lá naquela perseguição ferrenha a Davi, louco da vida, aquele rei, coitado. Ele, falo coitado porque era um atormentado. E aí, o que acontece? Saul descobre que Aimeleque recebeu Davi. E ajudou Davi, alimentou Davi ali com os homens dele. E aí Saul manda Doeg matar todos os sacerdotes. E a Bíblia diz que Doeg naquele dia, servo de Saul, matou 85 sacerdotes. Quem eram esses sacerdotes? Eram os descendentes de Eli. Tudo aquilo estava acontecendo e estava cumprindo a palavra de Deus através daquele profeta, daquele homem de Deus, confirmando também através de Samuel. Naquele dia que Saul matou os 85 sacerdotes, sobrou um sacerdote da família de Eli, que era Aimeleque e Abiatar. Sobrou Abiatar. Abiatar lá na frente vai de fato servir a Davi, ele vai até estar vivo no reinado de Salomão, mas Salomão bota ele para correr. Salomão, ele expulsa Abiatar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando Salomão expulsa Abiatar, em 1 Reis 2, 26 ao 35, eu vou abrir lá, porque tem um propósito falar sobre isso. 1 Reis, no início do reinado de Salomão, ele resolve umas pendências do pai, né? E aí 1 Reis 2, 26. Fala assim. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, volte para sua casa em Anatote, você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão ele foi deposto, Abiatar, do seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Demorou a cumprir, gente. Foi cumprir só, passou Saul 40 anos, passou Davi 40 anos, no início do reinado de Salomão, quando Abiatar foi deposto. Então, de fato, toda a promessa a respeito da vida de Eli se cumpriu e toda a família dele foi destituída, foi morta antes da velhice e foi destituída do sacerdócio. Por que isso é importante, gente? Para que a gente tema a Deus. Para que a gente tema a Deus. A gente precisa temer o Senhor. Porque é muito sério, a gente não brinca com Deus. Deus prometeu ali para Eli que ele fez todas aquelas coisas. E eu acredito que Deus ainda deu uma oportunidade, porque Deus enviou um homem de Deus para falar com ele, mas ainda assim ele falou, se é isso que Deus tem, então o que eu posso fazer, né? E aí quando Deus vai falar com Samuel, Deus fala, eu o adverti, e mesmo assim ele não repreendeu os filhos, ou seja, mesmo com a advertência de Deus, Eli continuou na sua prática. Então Deus vai nos advertindo, Deus vai dando chances, Deus vai dando graça, mas chega uma hora que se nós não tomarmos uma decisão, chega ao fim. A nossa vida, a nossa história, as nossas escolhas começam então a surtir esse efeito negativo. Nós colhemos, gente, não tem como. Cuidado, tenha temor a Deus. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Honre a Deus, porque aqueles que honram serão honrados e aqueles que o desprezam serão desprezados. Nossa, agarrei esse tempão no capítulo 3. Quantas horas que é isso, gente?
20 minutos já passou. Mas vamos lá. Agora eu vou falar rapidinho. E aí, Deus começa então a cumprir já a sua palavra. Ô, Cecília, você pega água pra mamãe? Obrigada. E aí, o que acontece, gente? Os filisteus começam a entrar em guerra contra o povo de Israel. E eles acabam derrotando o povo de Israel e 4.000 homens morrem. Niki! Eu tinha uma aluna que falava assim, Niki, esses 4, não, Niki tá bom. Niki aconteceu essa grande derrota, o que acontece? O povo pensou assim, gente, vamos pedir a arca, vamos chamar a arca, que bobagem, nós estamos sofrendo, você vai pra mim? Nós estamos sofrendo aqui e nós temos um grande amuleto, a arca do Senhor. Eles então têm uma grande ideia, nós estamos sofrendo, vamos pedir oração forte daquele pastor ungido. Nós estamos fazendo tudo errado, estamos em grande desobediência, mas se a gente for no culto profético e der lá o dinheiro, tá, os R$100, vem cá, você quer aparecer? Vem cá, eu sei que você gosta de aparecer, que você puxou a mamãe. Oi, gente, essa é a minha pequenininha, que tá com o cabelo bagunçado, né, mas tá bom. Minha bênção. Você já fez seu devocional hoje? Já. O que você leu hoje? Eu li sobre Saul. Saul? Você tá lá em 1 Samuel, finalzinho? O que Saul fez? Ele chamou uma feiticeira. Saul chamou uma feiticeira ordinária, tinha matado todos, expulsado todas as feiticeiras de Israel e no final da vida dele chamou uma feiticeira. Obrigada, amor. Gente, deixa eu só beber uma água aqui. Tem gente que vive uma vida de pecado, mas ela coloca no rádio lá, que se ela colocar uma água ungida em cima do rádio, depois que aquele pastor famoso orar, ela vai beber a água, vai resolver todos os problemas dela. Tem gente que trata a presença de Deus como um amuleto. Não funciona assim. O pastor pode até ser ungido de fato. Pode até ter uma oração assim, bonita e forte. Mas se não houver obediência, por que eu tô falando isso? O sacerdócio estava corrompido, o sacerdócio estava fazendo tudo errado. E aí, quando eles falam assim, não, a gente tá perdendo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca da aliança, aquela que representa toda a presença e a vitória de Deus, aquela que nos trouxe tão grandes vitórias, só a gente pegar ela, a gente pega ela. Assim como o muro de Jericó foi derrubado, quando a arca estava sendo carregada ali pelo sacerdote, a gente vai carregar a arca e vai vencer os filisteus. Mas não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que a matança foi tão terrível. E vocês lembram, o que eu fiquei pensando quando eu vi esse capítulo 4? Lembra quando Deus dava estratégia e o inimigo entrava em pânico e se matava? Quando o povo viu a Arca da Aliança, lembrem-se que eles não tinham costume de ver a Arca da Aliança, porque a única pessoa que via era o sumo sacerdote, ele lia uma vez por ano. Mas de fato agora eles estavam vendo, talvez muita geração. Cíntia, parece comigo, né? Todo mundo fala, ela é minha cara mesmo, meu xerox. Em tudo, até na personalidade, né? Mas tá bom, graças a Deus. E aí, gente, quando aquele povo, talvez uma geração que nunca tinha visto a arca, né? Quando aquele povo viu a arca, os israelitas gritaram, vamos vencer! Quando eles gritam tão alto que a terra treme, os filisteus entram em pânico. Se Deus estivesse com eles, era a hora que eles iam se matar ali. Só que o que acontece é o oposto, eles se enchem de coragem. Eles digam, sejam homens! Olha, tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus. Então eles começam a lutar. E naquele dia, 30.000 soldados israelitas morreram. E a arca de Deus foi tomada. Vocês já pensaram, gente, a arca sagrada, santa, que Deus deu ali, o modelo para Moisés, Bezalel e Aholiabe fizeram tudo, e aquela arca ficava ali na presença, onde tinha uma coluna de fogo, simbolizando o próprio Deus entronizado em meus querubins. Agora o inimigo veio e pegou ela e levou para terras estrangeiras. A arca sagrada de Deus foi uma grande derrota para Israel. Foi uma derrota espiritual, uma derrota física, uma derrota religiosa, né? Uma derrota cultural. Foi uma derrota em todos os níveis. E aí Eli, naquele dia, os 2 filhos de Eli foram mortos. Quando Eli fica sabendo que os 2 filhos foram mortos, a Bíblia diz que ele cai para trás. Na verdade, o que mais assusta ele é o fato de que a arca foi tomada, porque era a responsabilidade dele. Ele cai para trás e porque ele era gordo. Lembra
Lembra que eu falei como ele engordava com as ofertas junto com os filhos? Porque ele era gordo e velho, ele cai e quebra o pescoço. E morre também ali. Quem sobrou, gente, para julgar Israel? Para ser sacerdote? O menino Samuel sobrou, gente. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Naquele mesmo dia, a filha, a nora de Eli, tem um filho, né? Esposa de Finéias. Ela tem um filho. E aí, quando o filho nasce, ela morre no parto também. Ela não tá nem aí sobre o filme. Ela só pensa numa coisa. Ela diz: Icabode, foi-se embora a glória de Israel. Oi, André, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Foi-se a glória de Israel. Sabe, não foi nem... A tristeza não foi nem... Deixa eu só mostrar ele aqui. A tristeza... Olha aqui meu banguelinha, gente, sem camisa. Fala oi pras pessoas. Oi, pessoal. Viu, Cíntia? Esse também é minha cara, não é? Parece um pouquinho com o pai também. Mas também parece comigo, né? Quebrou um dente, gente. Quebrou um dente, gente. Vai lá no papai pra mamãe terminar pra não ficar muito grande essa live. Gente, aquela mulher, ela sofreu no parto, ela sofreu em grande tristeza, mas a gente vê que a Bíblia diz que ela nem se importou quando falaram: olha, se alegra, você tem um menino. Para uma mulher ter um menino era uma grande honra, mas ela não se importou o fato dela ter um menino, ela só estava tão triste que ela colocou o nome dele de Icabode. Foi-se a glória de Deus. E aí, gente, é muito triste quando a glória de Deus sai. É muito triste quando a cidade, a nação que deveria ter uma identidade própria, a nação de Yahvé, propriedade particular do Deus vivo, mas agora Deus tinha deixado aquele povo, porque aquele povo desonrou, porque aquele povo desobedeceu. E aí, Deus é um Deus de recomeço, né, gente? Deus é um Deus de recomeço, porque os filisteus com certeza ficaram assim, um grande júbilo. Você já pensou? Aquele povo que havia destruído o Egito, aquele povo que havia derrotado reis e conquistado um grande território com aquela arca, e agora a arca de Israel, a famosa arca de Israel, está no templo do Deus deles. Eles se sentiram assim o máximo. Dagon é o Deus verdadeiro. Só que não. A Bíblia diz que quando eles colocaram a arca ali, a arca ficou 7 meses, gente, em território estrangeiro, e ela só causou problema para aquele povo. Causou destruição. Aquele povo estava assim, sofrendo amargamente por ter algo que não lhes pertencia. E a Bíblia diz então que quando eles colocaram a arca da aliança no templo de Dagon, quando eles chegaram no outro dia, a grande estátua de Dagon, ela havia sido... tinha caído a cabeça dela, né? Deixa eu ler do jeito que tá. Viram que Dagon estava caído com o rosto em terra. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Yahvé é o único Deus. Eu amo quando Isaías fala assim: olha, eu não dividirei a minha glória com outrem. Eu não dividirei a minha glória. Como Deus massacrou os deuses do Egito com todas as pragas, revelando que ele era o verdadeiro Deus, ele agora está envergonhando o Deus da Filístia. E aí, eles então pegam, colocam de volta a cabeça de Dagon. Na verdade, ele todo estava caído, né, gente? Ele estava caído com o rosto em terra. Eles pegam a estátua e colocam a estátua de novo em pé. Mas no outro dia, quando ele chega, aí a estátua estava despedaçada. A cabeça e a mão tinham quebrado e estavam junto à porta da entrada. E ali, gente, Deus está envergonhando Dagon e está mostrando que ele é o único Deus. O povo da Filístia, os filisteus, começaram a sofrer com uma praga de tumores terrível. Imagina, todos cheios de tumores. E aí eles pegam a arca e falam: não, manda pra Gate. Quando chega pra Gate, tá sofrendo, todo mundo começa a sofrer também de tumores, praga, tristeza, morte. Eles mandam então para Asdod, se eu não estiver enganado. Aí depois enviaram para Ecrom. Primeiro foi para Gate, depois enviaram para a cidade de Ecrom. Quando eles chegaram na cidade de Ecrom, eles falaram: não, pelo amor de Deus, vocês querem matar nós é tudo. E aí tiraram eles, depois que a arca foi para lá também, eles falaram assim: ó, não tem mais jeito.
A Bíblia diz que veio um pavor mortal. Vamos devolver essa arca para os israelitas. Vocês estão entendendo que quando Deus quer, Ele não precisa que o povo de Israel lute por Ele. Quando Deus quer, Ele não precisa não existe nossa força envolvida. Ele envergonha nossos inimigos. Ele sempre falou, gente, a batalha é minha, a guerra é minha, não precisa lutar com suas próprias mãos, só se posiciona. E os israelitas nem estavam posicionados. Mas Deus, Ele luta pelo seu nome, pela santidade ao nome do Senhor. E aí Ele envergonha os filisteus chamam os sacerdotes e adivinhos e falam, o que a gente faz? A gente vai morrer. Seus filhos são lindos. Obrigada, Cíntia, Deus te abençoe, viu? Amém. Você tem filhos também, Cíntia? Só para eu saber aqui. E aí, gente, o que acontece? Eles chamam os adivinhos, os sacerdotes deles lá, dos deuses pagãos deles, de Dagon. E aí eles falam, como que a gente faz para devolver essa arca? E os sacerdotes, com muito temor, porque eles já sabem de princípios espirituais, com muita reverência ao Deus de Israel, ele vai falar assim, ó, vocês vão pegar, façam essas imagens de tumores de ouro, né, de ratos de ouro, para demonstrar honra ao Deus de Israel. Vocês estão entendendo como que a Bíblia fala de honra? É muito forte. Vocês vão pegar... Eu gosto que os adivinhos falam assim, ó... Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios. Senão vai destruir vocês que nem destruiu eles. Agora, construa uma carroça nova. Não podia ser qualquer carroça. Construa uma carroça nova. Escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria, sobre as quais nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Por quê? Porque ela vai carregar algo sagrado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam no curral os bezerros recém-nascidos. Vocês vão colocar a arca lá e vão enviar essas vacas. Se elas forem para o lado de Bet-Semes, que é uma cidade israelita, nós vamos saber que de fato tudo que estava acontecendo foi o Deus de Israel. Se elas forem para o outro lado, então nós vamos entender que o que está acontecendo aqui foi uma obra do acaso. Gente, as vacas tinham acabado de ter crias. Você tem o Heitor, de 8 anos, que gracinha. Deus abençoe o Heitor. Depois você me manda foto aqui no particular para eu ver, tá bom? É a nossa herança, né, gente? Ontem nós falamos muito sobre isso. A nossa herança são os nossos filhos. Gente, aquelas vacas, elas tinham acabado de ter cria. Uma vaca com uma cria, vocês já viram como é que ela fica com a cria? A cria tem que ficar o tempo todo perto dela, ela fica mais agressiva. Eu não entendo muito de vaca, mas o pouquinho que eu sei é isso. Eu me lembro assim, ó, cuidado com aquela vaca, que ela tá com bezerro. Eu já escutei isso quando eu vi em algum curral, alguma coisa assim. Embora eu seja uma menina meio que da cidade, assim, da cidade do interior, mas da cidade, eu não tenho muito contato com roça, mas poucas vezes que eu fui na roça, eu sempre escutava isso, cuidado com a vaca, porque ela tá com cria, ela tá com bezerro novo, então ela fica mais agressiva, ela pode, né? Enfim, mas aquelas vacas, elas não se importaram com os próprios bezerros dela. Edmundo falou sobre isso esses dias, num estudo, e eu fiquei pensando, uau. E aí ele falou uma frase comigo hoje, que é: elas abriram mão do próprio instinto para fazer aquilo que o seu Criador, para adorar o Criador, para cumprir aquilo que o Criador delas a tarefa que o Criador delas estava designando elas para fazer. Elas tinham uma função, aquelas vacas tinham a função de levar de volta a Arca da Aliança de onde ela nunca deveria ter saído. Então elas deixaram os bezerrinhos, que acabaram ficando sem mãe. Elas acabaram ficando sem eu vou falar mãe mesmo, gente. Mãe deles, por quê? Porque quando elas chegam em Bet-Semes, elas são sacrificadas para o Senhor, para o Deus vivo. Gente, quando a gente tem uma tarefa de Deus, quando a gente sabe o que nosso Criador nos convidou, nos convocou para fazer, nos chamou para fazer, até mesmo nossos instintos mais básicos, eles são deixados de lado, de segundo lado. A gente às vezes faz um jejum e o povo do mundo não entende. Por que você está fazendo jejum? Porque eu quero me aproximar do meu Criador. Mas comer é um instinto mais intuitivo, mais básico que o ser humano tem desde quando a gente nasce. Naturalmente a gente quer o quê? Comida. O bebê chora para beber leite. Mas a gente abre mão até dos nossos instintos mais básicos a fim de cumprir aquilo que o nosso Criador está nos chamando para cumprir. Aquelas vacas
vão mugindo por todo o caminho. E eu entendi, assim como quando eu acordei hoje, escutei os pássaros e falei: as aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Assim como os animais louvam a Deus, aquelas vacas mugindo, elas estavam adorando ao Deus Criador representado na Arca da Aliança. Ai, muito bom servir esse Deus, gente. Quando eles chegam ali, tô terminando já. Meu Deus do céu, eu falo demais. Quando eles chegam ali em Bet-Semes, vamos falar de Jesus? Toda live tem que falar de Jesus. Eu preciso me lembrar, gente. Toda live tem que falar de Jesus. Quando a Arca da Aliança chega em Bet-Semes, ela vai parar num campo de um homem chamado Josué. E ela para ao lado do que, gente? De uma grande pedra. Vocês já entenderam? Josué significa Yahvé é a salvação. A arca para sozinha, a vaca leva ela ali. As vacas levadas, né, pelo Criador, pelo instinto que o Criador colocou sobre elas, levaram a Arca da Aliança, a salvação de Deus, até o campo chamado Yahvé, do dono do campo chamado Yahvé é a salvação, do lado de uma grande pedra. E Jesus é a rocha da nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Deus está falando assim: olha, pela desobediência de vocês perderam a presença. Mas eu vou dar uma nova chance. A presença volta, onde Yahvé é a salvação. A presença, vocês perderam ali naquele jardim, a presença do Pai. O contato com o Criador foi perdido, mas através de Jesus, a nossa salvação, a rocha da nossa salvação, nós temos a presença de volta. É pela graça que nós somos salvos. A arca não voltou porque houve um grande juiz, um grande rei que foi lá resgatá-la. Deus trouxe a arca para demonstrar a graça dele e levou a arca para um lugar onde o dono cujo nome significa Yahvé é salvação, e do lado daquela rocha para falar: eu estou dando para vocês a oportunidade de se salvarem, mas isso só acontece por meio do meu filho. Se crermos, verdadeiramente seremos livres da opressão, do pecado, desse lugar onde nós éramos inimigos de Deus, mas para um lugar onde Ele habita. A presença não é mais na Arca da Aliança, gente. Tem gente que fala: eu queria tanto a Arca da Aliança, queria tanto ver a Arca da Aliança. Eu também queria ver, né? Porque a gente lê tanto sobre ela. Mas o que a Arca da Aliança carregava de valor, hoje nós temos dentro de nós. Carregamos a presença. E por isso, gente, que não pode ser feito de qualquer jeito. A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer jeito. Tanto que quando ela chega ali em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes ficam curiosos, vão ver o que tem dentro da arca, mas eles não podiam, nem o sacerdote podia ver o que tinha dentro da arca, a não ser ele não podia nem ver a arca, a não ser naquele dia, o dia da expiação, uma vez por ano. Eles também desonraram ao Senhor e houve uma grande matança ali, 70 homens morreram. Não importa, gente, se a arca está lá nas terras dos filisteus ou se ela está em Israel, importa que ela seja tratada com honra. Quando os filisteus honraram a Arca da Aliança, devolvendo ela para o lugar de onde ela nunca devia ter saído, eles foram livres das pragas de tumores. E eu tô pensando aqui por quê? Amor, a Bíblia não fala que tinha ratos lá, né? Então, tipo assim, eu achei interessante porque quando fala que eles colocaram os ratos simbolizavam as 5 cidades, né? Então os filisteus estavam se diminuindo para falar assim: olha, nós reconhecemos que nós somos como esses ratos. E nós reconhecemos que nós temos esses tumores, que é porque o Senhor é o Deus vivo. É o que eu entendi quando eu li isso. É isso, gente, por hoje. Essa leitura é fascinante. Que nós possamos honrar a presença de Deus, honrar ao nosso Criador. Cíntia, obrigada por ter ficado todo o tempo aqui. Deus abençoe você, o Heitor, seu esposo, sua família. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Quero honrar a sua vida por ter ficado todo esse tempo. E que Deus nos dê um final de semana cheio da presença dele. Que nós venhamos honrar a presença do Senhor. Amém? Gente, então com Deus e até segunda-feira, se assim Jesus permitir. Beijo, tchauzinho.